Olá, boa noite para você. O RJ de hoje começa com as revelações dos bastidores de uma guerra. Uma testemunha-chave contou à polícia detalhes da disputa pelo comando do tráfico na Rocinha. Os repórteres Leslie Leitão e Pedro Bassan tiveram acesso com exclusividade ao depoimento. Um funkeiro é suspeito de ajudar na fuga do chefe do tráfico na favela. Pedro Bassan, boa noite para você. Esse funkeiro fez mais do que ajudar na fuga, né? É verdade, Ana Luísa. Boa noite. Esse funkeiro foi uma figura central nessa guerra. Desde o início, a polícia tinha informações de que o traficante Rogério 157 conseguiu sair da favela, circular pelo Rio e conversar com outros bandidos, mesmo nos piores dias do confronto. Mas ninguém sabia até agora como ele teria conseguido furar o cerco, que envolveu até as Forças Armadas nas matas aqui ao redor. Teria sido de táxi? A pé? Hoje, a investigação chegou a um resultado surpreendente. Sexta-feira, 22 de setembro. A Rocinha estava cercada pelas Forças Armadas e também pelo BOPE, Batalhão de Choque e muitos outros PMs. O homem mais procurado naquele dia era Rogério Avelino da Silva, o traficante Rogério 157. Mesmo assim, ele escapou na garupa dessa moto. O homem que conseguiu furar o cerco e tirar Rogério da Rocinha foi preso hoje. O condutor da moto era Fabiano Batista Ramos, mais conhecido como o funkeiro MC Ticão. Tô planejando ficar influenciado. Ticão tinha entrada livre na Rocinha, era um velho amigo de Rogério e fez até uma música em homenagem ao chefe do tráfico. Oi, você pode ser bandido, o traficante 157. Ticão foi preso na Taquara, Zona Oeste, numa casa com piscina, churrasqueira e outros ambientes de luxo. Apesar de toda a aparência dessa casa de artista, o MC Ticão não é o proprietário oficial do imóvel e não aparece em nenhum documento ligado a esse endereço. A polícia só chegou ao local graças a informantes. As investigações descobriram que o funkeiro fez muito mais do que dar carona a um traficante. Ticão foi um personagem-chave em tudo o que aconteceu na Rocinha. Durante o conflito, foi ele quem apresentou o Rogério 157 a Paulinhozinho do Falé. O chefe do tráfico na comunidade do Falé Fogueteiro é um dos principais nomes de uma facção que era adversária dos traficantes da Rocinha. Mas no encontro no Morro do Turano, Paulinhozinho acolheu o Rogério e os antigos rivais agora pertencem à mesma facção. Tudo isso com a ajuda do autor do funk Piloto de Fuga. Ele tava preparado, tipo piloto de fuga. O MC Ticão foi procurado pelo Rogério porque eles são muito amigos. O MC Ticão frequentava muito a Rocinha. Ele foi justamente a pessoa que intermediou toda essa negociação para que o Rogério 157 saísse da facção criminosa a qual ele pertencia anteriormente e para a qual ele está atualmente. O repertório de crimes praticados pelos traficantes aqui na Rocinha desde o dia 17 de setembro é extenso. E a polícia já sabe a história completa do que aconteceu aqui. Um traficante envolvido nessa guerra se entregou e deu um longo depoimento que você acompanha com exclusividade aqui no RJTV. A testemunha-chave participou diretamente dos tiroteios no morro e nas matas em torno da Rocinha. O homem contou à polícia como uma briga entre dois traficantes se transformou numa guerra de facções, envolvendo bandidos até da Vila Vintém, a 40 quilômetros dali. Os personagens são bem conhecidos: Antônio Bonfim Lopes, o NEM, e o sucessor dele no comando do tráfico, Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157. Mas agora, a polícia conhece as origens e a história desse confronto, com detalhes surpreendentes. No mês de agosto, a Rocinha parecia tranquila. Mas o depoimento narra a história de um baile funk que mudou o destino da comunidade. Durante o baile, um traficante conhecido como Perninha, que era um dos homens de confiança de NEM, se desentendeu com o Rogério 157. Perninha discutiu com o Rogério e foi para casa.
3 dias depois, Perninha foi até a casa de parentes de Nem e contou o motivo da briga. Segundo a testemunha, Perninha alegou que Nem teria mandado o Rogério 157 entregar a favela da Rocinha a ele, em razão de cobranças financeiras contra moradores. A polícia já tinha informações de que a conduta de Rogério desagradava Nem, que está no Presídio Federal de Rondônia. Rogério vinha impondo a cobrança de taxas para o comércio e controlando a venda de gás, água mineral e carvão, entre outras práticas típicas de milicianos. No Dia dos Pais, o que parecia ser uma trégua foi o início da guerra. O depoimento diz que Rogério 157 chamou os traficantes Perninha, 99 e Vasquinho, aliados de Nem, para uma conversa. Que nessa mesma conversa, os traficantes Perninha, 99 e Vasquinho foram executados a mando de Rogério. Segundo a testemunha, depois de matar os rivais, Rogério convocou os chefes da facção, era o comandante do tráfico. Com a facção dividida, a guerra interna era questão de tempo. Domingo, 17 de setembro. O depoimento conta que, por volta das 4 da manhã, Rogério pegou o radiocomunicador da comunidade e afirmou que os caras da Vila Vintém e do São Carlos estariam vindo para a Rocinha. A testemunha conta ainda qual foi a ordem de Rogério 157. Se os caras da Vila Vintém e do São Carlos embicassem na Rua do Valão, era para mandarem bala. Foi o que aconteceu. Rogério reagiu ao ataque com o apoio de 150 homens fortemente armados. Entre eles, a testemunha-chave, que contou que, naquele momento, o traficante rompeu com a... intensificou. A testemunha conta que, naquele dia, durante uma operação do Choque e do BOPE, juntamente com o Exército, as forças policiais chegaram muito perto do bando de Rogério 157. No confronto em que a testemunha participou diretamente, um policial foi baleado. Membros da quadrilha reclamaram e, segundo a testemunha, disseram que não poderiam ficar para sempre no mato. O novo destino apareceu logo. A ordem era seguir até o Morro do Turano, onde Rogério já costurava a aliança com a facção rival. Ali, a testemunha conta que o pacto foi sacramentado quando todas as armas do grupo de Rogério 157 foram entregues aos traficantes subordinados a Paulinhozinho do Falé e Galo do Turano. O novo pacto garantiu o domínio de Rogério 157 sobre a Rocinha, mas trouxe para a comunidade uma nova facção. Descontente com a situação, a testemunha procurou os antigos aliados de Nem e foi encontrá-los no Morro do São Carlos. Ele conta que, durante a estada no Morro de São Carlos, percebeu a movimentação de muitos traficantes oriundos da Rocinha na comunidade, numa faixa de 40 traficantes. Ali, a testemunha foi ameaçada de morte por ter ajudado o Rogério nos primeiros dias do confronto. Correndo perigo nos dois lados do conflito, o traficante que viveu a guerra de perto se entregou à polícia. As perguntas para essa testemunha não ficaram concentradas só na Guerra da Rocinha e no que aconteceu aqui naqueles dias. O depoimento vai dar origem a novas investigações e ainda esclareceu dúvidas mais antigas da polícia. Desde 1º de junho, a polícia tenta descobrir qual seria o destino dos 60 fuzis apreendidos no aeroporto do Galeão. A testemunha trouxe informações importantes. Disse que as armas que foram apreendidas pela Polícia Civil no aeroporto seriam destinadas à Rocinha. E um dos fuzis, do tipo G3, seria para o próprio Rogério 157. A atuação da facção criminosa de São Paulo também aparece no depoimento. O traficante que se entregou disse aos delegados que, durante algum tempo, viu alguns paulistas na favela da Rocinha, mas nenhum com envolvimento direto no tráfico armado na comunidade. Ninguém circularia por ali sem ser visto. O depoimento diz que toda a favela da Rocinha é monitorada por câmeras de vídeo, a mando do tráfico de drogas local. E também que Rogério 157 acompanha toda a movimentação da polícia, pois possui um rádio na frequência usada pelas forças de segurança. Ou seja,
Um dos motivos que levaram a testemunha a se entregar é a dificuldade de fugir. É praticamente impossível viver escondido de Rogério 157 em uma das maiores favelas do Brasil.